Estamos vivendo uma nova epidemia em 2025. Bets. A epidemia das bets. Você já parou pra pensar por que as casas de aposta gastam milhões em propaganda? Por que elas patrocinam times de futebol, campeonato brasileiro, contratam influenciadores famosos e bombardeiam você com anúncios em todo lugar? A resposta é simples. Porque funciona. Enquanto você sonha com aquela aposta certeira que vai mudar a sua vida, existe todo um sistema matemático, psicológico e tecnológico trabalhando 24 horas por dia para garantir que você continue apostando, continue perdendo. E a casa, meu amigo, continue ganhando. A verdade é que as casas de apostas não vendem esperança, elas vendem uma ilusão meticulosamente construída para te cegar. E hoje a gente vai desconstruir essa ilusão juntos. Vamos entender como funciona a mente de quem aposta, por que é tão difícil parar e principalmente como você pode recuperar o controle da sua vida. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente já sabe que algo não está certo, mas talvez não tenha noção do tamanho do buraco em que as bets estão colocando você, as pessoas ao seu redor e o nosso país. E para entender tudo isso, a gente precisa começar do começo, da origem das apostas, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode literalmente salvar a sua vida e de quem você ama. Apostar é uma das atividades mais antigas da humanidade, com evidências que remontam à pré-história, muito antes da invenção da escrita. Para vocês terem uma ideia, os primeiros dados de 6 lados conhecidos, feitos de ossos ou pedras, datam de cerca de 3000 a.C., na Mesopotâmia. 2000 anos depois, por volta de 1000 a.C., o jogo de azar já fazia parte da vida chinesa, com os primeiros sistemas de loteria. E na verdade as apostas são algo muito mais enraizado no nosso DNA do que a gente imagina. Pesquisadores de Yale conduziram um experimento entre 2005 e 2006 em que ensinaram macacos prego o conceito de dinheiro e troca. Quando apresentados às apostas, os macacos tomaram as mesmas decisões irracionais que jogadores humanos. Preferiam apostas arriscadas, mesmo quando tinham menor chance de ganhar. Isso mostra pra gente algo fundamental. A tendência ao jogo não é um defeito da sociedade moderna. Ela está literalmente programada no nosso cérebro. E se é algo tão primitivo, imagina o que empresas bilionárias podem fazer quando aplicam ciência, tecnologia e psicologia para explorar essa mesma vulnerabilidade em você. A dura realidade é que você nunca teve chance. Enquanto você acha que está no controle, que está apenas se divertindo, o seu cérebro está travando uma guerra química que você nem sabe que existe. Quando a gente pensa em vício, a gente imagina uma pessoa pegando uma droga, cheirando, injetando, fumando e pronto, viciou. Mas e se eu te disser que o seu cérebro pode ficar viciado sem você colocar nada no seu corpo? Eu vou te explicar como isso funciona. As drogas tradicionais são como um tiro certeiro. Cocaína impede que a dopamina seja reabsorvida. Resultado, seu cérebro fica inundado de dopamina e de prazer. Simples, direto e devastador. Mas existem certos comportamentos que podem mexer na sua química cerebral de forma tão intensa que também se tornam vícios. Você começa a esconder das pessoas, querer jogar cada vez mais, começa a ter crenças irracionais, a próxima vai dar certo. Eu sei que agora você talvez esteja pensando, mas é só parar, né? É só deletar o app. Basta ter força de vontade. Olha, se fosse tão simples assim, a gente não teria milhões de pessoas perdendo casa, família e a própria vida por causa disso. Óbvio que algumas pessoas têm maior resistência a vícios, mas a dura realidade é que você não sabe se é uma das pessoas mais ou menos resistentes até tentar. E aí, o seu cérebro já pode ter sido sequestrado. Mas deixa eu te mostrar como isso acontece. Quando você faz uma aposta, os neurônios soltam dopamina no núcleo accumbens, o centro de recompensa e prazer do seu cérebro. E você interpreta esse processo como: isso que eu acabei de fazer é maravilhoso, eu preciso de mais. É essa liberação de dopamina no núcleo accumbens que causa aquele prazer em fazer algo. A motivação que você tem de ir atrás do que você gosta, de comportamentos recompensadores, seja jogar futebol, videogame ou o jogo do tigrinho. Mas aí você pode estar pensando, peraí, se fosse só isso, a gente ia ficar viciado em qualquer coisa que desse prazer. Exercício, comida, música, sexo. Exato. Por isso, existe um freio. E esse freio se chama córtex pré-frontal. Essa é a região responsável pelo seu autocontrole e por funções executivas como planejamento, tomada de decisões e controle de impulsos. É o córtex pré-frontal que te faz pensar antes de fazer alguma idiotice. Como se fosse aquele seu amigo sensato, sabe? Falando, calma aí, champs. Pensa um pouquinho, isso vale a pena mesmo? Em um cérebro saudável, o córtex pré-frontal controla seus desejos por drogas ou comportamentos viciantes, equilibrando recompensas imediatas com metas a longo prazo que você tenha. Porém, a exposição repetida a comportamentos viciantes
como os jogos de azar, gera hiperatividade no seu centro de prazer. E isso diminui a atividade do seu córtex pré-frontal. Ou seja, você perde o controle racional das suas decisões. É basicamente como se cortasse o freio da sua bicicleta enquanto você está no meio da ladeira. Isso tudo acontece por causa da dopamina. Tem coisas que você faz que liberam dopamina. Estudar, ler, tocar violão, e não viciam. Então qual que é a diferença? Existem 3 fatores que determinam se algo tem o potencial de ser viciante ou não. O primeiro, e mais óbvio, é a quantidade e intensidade da dopamina liberada no corpo. Usar drogas, redes sociais, jogos de azar liberam quantidades gigantescas de dopamina, muito mais do que atividades saudáveis, como ler, estudar ou fazer exercício. O segundo fator é a velocidade. Atividades que proporcionam uma liberação rápida e imediata de dopamina tendem a ser mais viciantes. Além disso, quanto menor o esforço necessário para conseguir a recompensa, maior o potencial viciante. Atividades que exigem algum desafio, como completar uma tarefa, ler, fazer exercício, promovem liberação gradual e pequena de dopamina. Já atividades como usar drogas, comer comida ultraprocessada ou o jogo do tigrinho são zero esforço e te dão picos muito maiores e mais rápidos de dopamina. Por isso, tem um potencial tão grande para te viciar. E o terceiro fator é a intermitência. E esse é o golpe final. A recompensa é imprevisível. Você não sabe quando vai ganhar. Pode ser agora, pode ser na próxima, pode ser nunca. Isso é o reforço intermitente. Quando a recompensa é imprevisível, o cérebro libera dopamina de forma mais intensa, gerando maior compulsão pela atividade. E é exatamente isso que as casas de aposta fazem com você. Te deixam numa expectativa constante. Será que agora vai? E se a próxima der certo? Só mais uma porque eu tô sentindo. E é aí que começa o problema. Com a repetição frequente e o excesso de dopamina, seu cérebro precisa se adaptar. Seus receptores de dopamina ficam cegos. Basicamente, ele sofre uma redução de sensibilidade. E o que esse monte de coisa quer dizer? É muito simples. Isso significa que a mesma quantidade de dopamina gera menos prazer. E você precisa apostar mais, ou com maior intensidade, apostas maiores, para sentir o mesmo efeito. O resultado é que a pessoa passa a apostar compulsivamente, mesmo perdendo ou tendo outras consequências negativas na sua vida. E sabe o que acontece quando ela tenta parar? A queda brusca de dopamina deixa o seu cérebro em pânico. Ansiedade, irritabilidade, depressão, fissura pelo comportamento. Resumindo, você joga o tigrinho e tem uma liberação intensa e imediata de dopamina. Isso gera prazer e reforço do comportamento. Só que quanto mais você joga, menos prazer você tem jogando. Isso te leva a uma busca compulsiva, cada vez jogando mais e apostando mais dinheiro, buscando o mesmo prazer que sentia antes. É um ciclo perfeito de destruição. Mas espera aí, se isso sempre existiu, por que é agora que o problema está explodindo? Existem 3 fatores que criaram a tempestade perfeita que vemos hoje. E olha, quando você entender como essas 3 coisas se combinaram, vai perceber que não foi coincidência, foi tudo um plano. É verdade que sempre existiram apostas, mas tinha um pequeno problema para quem queria te viciar: atrito. Vamos imaginar que você quer jogar na Mega Sena. Para isso, você precisa sair de casa, ir na lotérica, pegar fila, encarar o calor, suor, falar com o atendente, rabiscar os números, esperar horas ou dias pro sorteio, e aí sim você vai decidir se você vai apostar de novo ou não. É muita fricção. Muito tempo para você pensar, será que é uma boa ideia mesmo ir lá jogar? Mas e agora, com os cassinos online? Tá tudo na palma da sua mão. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você sai do Instagram, clica no app da Bet, aposta em 3 segundos e já tem o resultado. Zero atrito, zero tempo para pensar. Tá sem dinheiro? Você entra em 2 segundos no app do banco, pede um empréstimo, caiu na sua conta, pronto. É só jogar com o dinheiro da sua dívida. E sabe o que é pior? Eles ainda te dão uma amostra grátis. Te dão dinheiro para apostar. Claro que você não pode sacar, né? Esse dinheiro não existe. É só pra te fisgar. Isso é a mesma coisa que você dar uma carreira pra quem nunca cheirou na vida. Experimenta aí de graça, você não tem nada a perder. Mas aí você pensa, tá, ficou mais fácil, mas é só um jogo, né? Errado, não é um jogo. É uma máquina de manipulação psicológica que faria o Zuckerberg ficar com inveja. Deixa eu te explicar. Na Mega Sena, o sorteio é auditado. Na roleta, você vê a bolinha girando. No poker, você vê as cartas na sua frente. Numa aposta esportiva, você assiste o jogo no mundo real. Pode ter manipulação? Claro que pode. Mas no tigrinho, ninguém sabe como funciona o algoritmo. Ninguém sabe qual é a real probabilidade de ganhar. E sabe o que é mais assustador? Esses algoritmos sabem tudo sobre você. Que horas você mais joga? Quando tá mais vulnerável? Depois de que evento você costuma apostar mais? É exatamente como o iFood, que sabe que você pede pizza toda terça e te oferece um cupomzinho na hora certa. Os algoritmos aprendem exatamente
como você quer ser enganado e usam contra você uma arma extremamente poderosa, o reforço intermitente que a gente falou. Uma hora você ganha, uma hora você perde. Você nunca sabe quando vai vir a próxima recompensa. É um software que estudou seus pontos fracos e usa isso para roubar o seu dinheiro. Você entrega de bandeja e ainda sorri e acha que está se divertindo. Como se tudo isso não bastasse, temos os queridos e maravilhosos influenciadores. Um estudo em 2024 na Austrália mostrou uma coisa impressionante. Quando influenciadores promovem apostas para jovens de 12 a 17 anos, isso faz parecer para eles mais seguro, mais normal, mais atrativo e mais divertido a ideia de jogar. É por isso que as propagandas de bets não vendem apostas, elas vendem sonhos. Na realidade é pior, elas vendem ilusões, possibilidades de um futuro que nunca vai existir para você. Renda extra fácil, transforme 10 em 1000 em um segundo. Isso é mentira e sempre vai ser mentira. Agora, imagina essas três coisas juntas. Facilidade, na palma da sua mão 24 horas por dia. Algoritmos que conhecem cada fraqueza sua. Ídolos, convencendo que é seguro. Essa combinação é inédita na história da humanidade. É por isso que a gente está onde a gente está agora. E isso gera um problema muito maior do que estão te falando. 30 bilhões. Segundo dados do Banco Central, apresentados na CPI das bets no Senado, esse é o volume de dinheiro movimentado em apostas por mês no Brasil em 2025. 30 bilhões por mês. Quase R$1 bilhão por dia. Para você ter uma ideia, se você ganhasse R$1 por segundo, ia demorar mais de 30 anos para você juntar 1 bilhão, ou seja, mais de 900 anos para juntar 30 bilhões. E o povo tá perdendo isso por dia em apostas. Agora dá pra você entender por que as bets conseguem contratar Neymar, Virgínia, Felipe Neto, todo mundo que tá fazendo propaganda por aí. Mas calma, que a coisa vai piorar. Desses 30 bilhões mensais, 3 vieram do Bolsa Família. O governo investe 14 bilhões por mês no Bolsa Família, ou seja, 21% dessa verba, dinheiro que deveria sustentar as famílias mais carentes do país, vai parar na conta das bets. Por que justo quem mais precisa de dinheiro tá jogando fora assim? A resposta tá na teoria da escassez. Quando você já tá perdido, sem dinheiro, sem perspectiva de vida, sem saída, seu cérebro faz um cálculo meio torto. Se eu apostar e perder, eu fico na mesma merda que eu já tô. Agora, se eu ganhar, é o popular, o que é um peido pra quem tá cagado. Essas pessoas, por mais triste que pareça, entram no jogo buscando uma esperança de melhorar de vida, mas acabam perdendo o pouco que tem. Por isso que a gente tem mais de 1,3 milhão de brasileiros endividados por causa dos jogos de azar. Mas calma, o estrago ainda vai além. 35% dos brasileiros interessados em fazer faculdade desistiram porque comprometeram a renda com apostas. 1,4 milhão de pessoas que poderiam estar estudando, se qualificando, construindo um futuro melhor, mas não, perderam essa chance, apostando no tigrinho. E o pior é que quanto menos educação, mais fácil cair em esquemas de dinheiro fácil. Então a pessoa aposta, perde dinheiro, não consegue estudar, fica mais vulnerável e aposta mais. Essa é a receita para destruir um país inteiro. E os queridos influenciadores lá, aplaudindo e sendo aplaudidos. Por isso, mesmo que você não jogue, esse problema fatalmente vai te afetar. E eu nem entrei na seara do crime organizado que lava dinheiro através das bets, ou no impacto que isso tem na produtividade do país. Eu sei que tá parecendo um apocalipse, algo impossível, um cenário trágico e catastrófico. E realmente é. Mas não importa o quão impossível pareça, sempre há um caminho. Bom, agora que você entendeu o tamanho do buraco, vamos ao que interessa. Como sair disso? O caminho existe, mas não é fácil. E a solução, por mais doloroso que seja, começa com você. Eu sei que o governo tem um monte de coisa que ele tem que fazer, mas você não pode depender da benevolência e da competência dos políticos e juízes brasileiros. Então, se você está nessa situação, respira fundo. Você não é um lixo humano. Você só caiu numa armadilha cientificamente projetada para sequestrar seu cérebro. O primeiro passo é parar de mentir para si mesmo. Eu só jogo de vez em quando. Eu paro na hora que eu quiser. É só para relaxar um pouco. Chega. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, é porque alguma coisa não tá certa. Ou talvez você ame o som aveludado da minha voz. Mas falando sério, admitir que tem um problema não te torna fraco, não te torna defeituoso, te torna humano. É o primeiro passo para você sair desse buraco. Em seguida, você vai fazer algo que parece besteira, mas vai mudar a sua vida. Anota quando dá vontade de apostar. Eu não tô falando para você fazer uma redação do Enem. Só anota que horas era, como você estava se sentindo, o que aconteceu antes. Quais pensamentos estavam na sua mente? E os pensamentos distorcidos mais comuns para quem joga são a ilusão de controle. Na próxima eu vou ganhar. Ou superestimar suas chances.
sabe? Eu só vou recuperar o que eu perdi e eu paro. Então, um exemplo de anotação que você pode fazer é o seguinte: 4h30 da tarde. Tava bravo porque eu briguei com a minha namorada. Via propaganda de bet no Instagram, pensei, azar no amor, sorte no jogo. Isso vai te ajudar a descobrir seus gatilhos e pensamentos distorcidos. E com o tempo, você vai perceber os padrões da sua mente e vai estar mais preparado para lidar com a vontade de jogar. Agora, você vai começar a examinar e questionar a lógica de todos os seus pensamentos referentes a jogo. Seu objetivo é trocar o pensamento instintivo que você tem por algo mais realista. Vamos supor que você pensa, vou ganhar na próxima. Se questiona, baseado em quê, amigão? Na sorte? No alinhamento dos planetas? E aí você vai trazer a realidade. A verdade é que eu não tenho controle nenhum sobre o resultado desses jogos. Ou se você tiver um pensamento, eu quase ganhei, estou muito perto, a próxima é certeza. Se questiona, é certeza do quê? Quase ganhar é perder igualzinho. E traga a realidade, ganhar é raro. E o resultado de uma partida não influencia no resultado da próxima. Fazer esse exercício vai diminuir sua motivação para apostar, porque isso que você está fazendo é voltar a ativar a parte racional do seu cérebro, fazendo você voltar a ter controle sobre suas emoções e o seu comportamento. Com isso, não só você vai diminuir a quantidade de vezes que você joga, mas também esse seu desejo e compulsão por jogar. O quarto passo é mais óbvio, né? Deleta essa merda. Aqui não tem meio termo. Deleta todos os aplicativos de aposta, bloqueia os sites no seu computador. Ah, mas e se eu quiser apostar numa emergência? Que emergência, irmão? A aposta não resolve problema nenhum na sua vida. A aposta é o problema da sua vida. Agora, se você não conseguir cortar as bets de uma vez, estabeleça metas concretas e progressivas para diminuir o jogo na sua vida. Monitora e anota tudo que apostou e o tempo que ficou jogando. E aí, segue firme no que você se propôs para si mesmo. Não adianta só tirar apostas da sua vida, sem colocar nada no lugar. O tédio vai te fazer voltar a jogar. Então escolha atividades que liberam dopamina de forma mais saudável. Exercício físico, jogos de videogame, outros jogos normais que não envolvam dinheiro. Hobbies, ler, tocar violão, séries, filmes, qualquer coisa que ocupe a sua mente. Presta atenção, escolha algo verdadeiramente prazeroso para você. Não caia na armadilha de hierarquizar prazeres. Ai, mas ler é muito melhor do que assistir uma série na Netflix. Agora não é hora de você ficar pensando nisso, tá? É hora de você achar alguma coisa que seja prazerosa e que não vá destruir a sua vida. E quando bater aquela vontade de ver um tigrinho colorido na tela do meu celular, aí você surfa. Essa é a técnica que eu aprendi em terapia que mais funcionou comigo na vida, para largar algum vício ou comportamento ruim. Eu sei que pode parecer maluquice, tá? Mas você vai fazer o seguinte: para por 1 minuto, respira fundo e surfa essa vontade de jogar. Como um surfista, você não luta contra a onda, você vai junto até ela passar. Reconhece seu desejo. Eu tô com vontade de apostar agora. Fica quieto por 1 minuto, focando nesse desejo. Vê ele crescer, ele se tornar incontrolável dentro de você e depois ele vai diminuir sozinho. É como quando você tá com fome e de repente a fome passa sem você comer nada. Esse desejo louco de jogar também passa. E ficando 1 minuto, 2 minutos parado, focando nele, você vai perceber aos poucos que você tem o controle. E se você não aguentar e jogar? Olha, eu vou ser bem direto aqui. Você provavelmente vai ter uma recaída. A tentação sempre vai estar ali. É como aquele ex que fica mandando mensagem no seu aniversário. Vai aparecer quando você estiver estressado, entediado, assistindo qualquer jogo de futebol no Brasil. O negócio é, se você falhar e jogar, tá tudo bem. Você anota e reflete o que te fez ter uma recaída. E aí, você retoma os passos que sabe que funcionam pra você e segue em frente. Ter uma recaída não significa que você acabou. Nunca vai vencer o vício. Significa que você é humano. E aí vem uma coisa muito importante. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Vício em jogos, ainda mais na situação que a gente está agora, é uma situação complexa e dificilmente você vai resolver tudo sozinho. Eu tentei te dar aqui todas as ferramentas de terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento mais funcional para esse tipo de vício. Agora, vai ser muito mais fácil tendo um profissional, psicólogo ou psiquiatra te acompanhando. Se você não tem dinheiro para participar de terapia particular, o SUS tem tratamento para ludopatia, tem o CAPS, tem grupos de apoio, jogadores anônimos. E além disso, é fundamental ter uma rede de apoio. Conta para alguém de confiança o que você está passando. E o último ponto seria o governo, que venhamos, convenhamos, não dá para contar muito com político para resolver nada no Brasil. Mas tem algumas coisas que precisam acontecer. Proibir propaganda igual fizeram com cigarro. Transparência nos algoritmos das bets. Acabar com essa palhaçada de joguinho justo, você não sabe qual é a chance que você tem. Educação na escola sobre os riscos dos jogos. E usar a grana dos impostos das bets para ajudar no tratamento das pessoas viciadas. Agora, independente do que o governo fizer ou não fizer, foca no que você controla. Porque assim, você pode até ter sido infectado na epidemia das bets, mas se você chegou até aqui, algo mudou em você. Você acordou. Você percebeu que os tigrinhos coloridos da fortuna, na verdade, são uma armadilha. E isso já é metade da batalha. Milhões de pessoas no mundo já saíram desse buraco. E a boa notícia é que você não é especial. Se eles conseguiram, você também consegue. Vai ser difícil? Vai. Você vai ter recaída?
Provavelmente. Mas você sempre pode tentar de novo. E cada vez que você se levanta, você fica um pouco mais forte, um pouco mais preparado para vencer essa guerra. O que eu não te contei nesse vídeo é que existe uma forma de você sempre vencer as bets, escolhendo não jogar. A verdade é que a próxima aposta não vai mudar a sua vida, mas você pode. Eles querem que você acredite que é impossível parar, que você é fraco demais. Mas isso não é verdade. Você não é escravo do sistema. Você é o sistema que eles estão abusando. O controle sempre esteve nas suas mãos. Eles só não te deixavam ver isso. O caminho para sair desse buraco não vai ser fácil. Vai ser muito doloroso. Mas agora você consegue enxergá-lo. Só falta decidir quando você vai dar o primeiro passo.